Bom dia, galerinha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Então, mais uma aula, né? Dessa vez vão ser 2 vídeos, tá? Eu vou começar com os envolvimentos indiretos na Guerra Fria. Então a gente vai falar primeiro da história geral, depois eu vou falar um vídeo da ditadura militar no Brasil. Tá? O tema da aula de hoje ele é maior, né, do que das outras. E nós vamos começar com o OBS Studio, né, que eu aprendi com muito custo, né, mas tive ajuda e foi muito bom, né, e estamos aí. Então a gente começa aqui com os envolvimentos indiretos na Guerra Fria, tá? Então a gente vai começar com a Revolução Chinesa de 1949, logo no início da Guerra Fria. E aí esse material aqui, ele é um material que está um pouco extenso, né? Porque eu fiz alguns colagens da internet, selecionei alguns pontos que eu considerei relevantes aqui, né? E aí ficou um pouco maior, mas eu negritei as partes que eu considerei mais relevantes para o nosso estudo aqui. Beleza, galera? Então, o que acontece? Antes, né, a China tinha uma monarquia, tá? No início do século XX, tinha uma monarquia, seu território foi invadido por várias potências estrangeiras durante o processo neocolonialista, né? Então, lá no século XIX, na época do imperialismo, antes da Primeira Guerra Mundial ainda, a Inglaterra tinha influência na China, depois de um tempo o Japão passou a ter muita influência, né? Até que a dinastia Manchu foi destituída do poder e entrou uma república, tá? Com o governo de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. E aí esse governo foi até, né, lutar, nesse contexto, uma grande força passou a lutar contra os senhores da guerra e garantir a centralização do poder na China, que vai ser o Partido Nacionalista, conhecido como Kuomintang. Por que é importante entender que a partir dessa república, os chefes militares, né, vão perder espaço para esse partido, né, nacionalista chamado Kuomintang. Beleza. Depois, enquanto tudo isso ocorre na China, outra força vai despontar dentro do país, que vai ser os comunistas, por influência da Revolução Russa de 1917. Então, já no século XX, tá, nós vamos ver que no século XX o Japão começa a crescer na Revolução Industrial, né? Não sei se vocês têm que fazer essas relações. Também o Japão vai ter uma influência aqui, e aí a Rússia também, né, a partir da Revolução Russa, enfim. E aí vai surgir o Partido Comunista Chinês em 1921, beleza? Tranquilo. Automaticamente vai ter os nacionalistas versus os comunistas, que vão ter uma guerra civil para disputar o poder. Quem vai ter o poder? Os nacionalistas ou os comunistas liderados por Mao Tse-tung? Né? Então essa guerra vai se estender durante muito tempo, até que em 1931, né? Cadê aqui 1931? Enfim, os japoneses vão ter uma guerra também. Aqui, ó. A guerra civil foi praticamente suspensa por causa do inimigo comum, os japoneses. O Japão, aqui, ó, desde o início da década de 30, possuía um governo alinhado à extrema-direita, militarista e ambições sobre os vizinhos. Tá? Então a China era alvo do imperialismo japonês desde o século XIX. Tá? E aí essas ações vão ser mais fortes após a invasão da Manchúria. É isso aqui que eu queria falar para vocês, em 1931. Eu achei agora. Tá? E aí a guerra vai estabelecer cada vez maior e aí até declarar mesmo guerra, né? Em 1937, a chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre China e Japão. E aí, tanto os nacionalistas quanto os comunistas vão ter que se aliar. Mesmo eles sendo inimigos, eles vão ter que se aliar para lutar contra o Japão. Eles vão conseguir derrotar o Japão? Não. Porém, ocorre, logo depois, em 1939, a Segunda Guerra Mundial, que a gente estava vendo. E aí o Japão é derrotado em 1945. Isso aqui a gente já viu, não vou nem explicar. Né? Quando o Japão foi derrotado em 1945, os líderes nacionalistas e comunistas vão novamente tentar organizar uma China em paz e amor, mas não vão conseguir. E aí nós teremos o líder nacionalista Chiang Kai-shek e o líder comunista Mao Tse-tung. E eles vão lutar. Ah, mas por que Mao Tse-tung vence? Mao Tse-tung é em contexto da Guerra Fria agora, né?
Mao Tse-tung ele vai ter o apoio da União Soviética e Chiang Kai-shek dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais forte. Por que, que o comunismo prevalece? E aqui está explicando. Né? Chiang Kai-shek recebe o apoio dos Estados Unidos. Tal. O que escapava a ele era que os comunistas haviam saído fortalecidos com a população camponesa no interior da China. Ou seja, eles vão superar mais de 10 milhões de pessoas. E aí, com o apoio desses camponeses, os comunistas vão conseguir vencer e vão fazer a República Popular na China em 1949, liderado por Mao Tse-tung, com a influência da União Soviética. Tá, vamos pensar um pouquinho na China hoje, né? No final da Guerra Fria, quando a União Soviética cai, o que acontece com a China? Automaticamente, a China vai ter que passar por um processo, como é que eu posso dizer, de influência capitalista. E aí vai ter um carinha chamado Deng Xiaoping, que vai abrir a China. Né? Então, a China comunista, essa China comunista que vai surgir, que tem até hoje, que é o país que mais cresce no mundo hoje, desde Deng Xiaoping, ela vai começar a se abrir para o capitalismo. Muito naquilo que da Revolução Russa, do NEP. Lembra do NEP? Na Revolução Russa, novas políticas econômicas e tal, né? Dá um passo atrás para depois dar dois à frente. Na verdade, a China vive mais ou menos nesse sentido. Ela é fechada, ela é socialista, né? Mas ao mesmo tempo ela é capitalista, porque o mundo é capitalista. Né? Tudo que a gente tem aqui no Brasil é made in China, né? Estão até fazendo charge no Facebook com relação a isso. Ah, tira o que tem da China, aí você vai ficar pelado, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, beleza? Tranquilo. Vamos logo em seguida à Guerra da Coreia, cronologicamente, né? A Guerra da Coreia na década de 1950, né? 51, 53, né? E aí, também, da mesma forma que a China, a Coreia vai ter uma influência do Japão. Tá aqui, ó. Tá? A Coreia estava sob domínio japonês. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, novamente o Japão vai ser derrotado, a Coreia passou a ser ocupada ao norte pelas tropas soviéticas e ao sul pelos Estados Unidos. Beleza. E aí vai ter a Guerra da Coreia. O que vai ser, resumidamente? O território da Coreia é dividido pelo Paralelo 38. Né? E o problema começou em 1947, quando a ONU aqui começou. Né? Então, esse Paralelo 38 vem depois. Aqui ele já está falando, né, mas ele vem depois. Né? Como começa o problema? Em 1947, quando a ONU cria um grupo não autorizado para organizar eleições em todo o país. Né? Em uma clara tentativa de unificar a Coreia. Tá? Então, tem toda uma questão, eu até coloquei no outro vídeo, salvo engano, tá no outro vídeo, não, eu até tenho isso num material, é um outro material que eu tenho, de um artigo que fala sobre essa questão da Guerra da Coreia, que a gente fica assim, quem que vai ser o culpado pela guerra, né? Então tem tanto lado dos Estados Unidos, da ONU, e tanto lado da União Soviética que tenta infiltrar na ONU para colocar informação falsa. Enfim, os dois lados estão querendo o seu, né? O que a gente precisa saber é que, né, após a Revolução Maoísta na China, a Coreia vai sofrer pressão para adotar o socialismo, né? A região sul resiste com apoio militar dos Estados Unidos. E aí a guerra demora 2 anos e no final ocorre o Paralelo 38, em que a Coreia continua dividida. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. Ponto final. Beleza? A crise dos mísseis em Cuba vai ser um dos pontos mais tensos da Guerra Fria. Né? Aí vai precisar de uma coexistência pacífica, né? Vai precisar dos Estados Unidos e da União Soviética manter uma tranquilidade para poder evitar uma guerra nuclear, né? Vai ser bem tenso. Né? Já tivemos outros momentos tensos, né? E aí a União Soviética e os Estados Unidos começam a melhorar as relações entre eles e aqui estremece novamente. O que acontece? Tem a Revolução Cubana, né? Do Fidel Castro, que consegue derrotar a ditadura militar de Fulgêncio Batista em 1959, com o apoio do Che Guevara e tudo mais. Né? Então os Estados Unidos tinham uma influência em Cuba e aí tem uma revolução socialista em Cuba. Então, os Estados Unidos sempre teve, pelo menos da Platt, lá no início do século XX, sempre teve influência em Cuba. E aí, depois da Revolução Cubana, essa relação estremece um pouco, né? E aí, em 1962, o que acontece? A União Soviética encaminha uma frota de navios de guerra transportando mísseis balísticos em Cuba, instalados em Cuba. Os Estados Unidos reagem com uma ameaça de atacar a ilha com armas nucleares. Né? Providenciam o envio de navios igualmente equipados com armas nucleares e prontos para o confronto. Isso vai gerar uma tensão enorme. O mundo vai parar do dia 16 a 28 de outubro de 62, até que os soviéticos recuam, tiram os mísseis e os Estados Unidos
também param com a invasão, né? Que eles iam produzir uma invasão nuclear também, então nem os mísseis vão, né? Que senão não teria Cuba mais, né? Nem a invasão ocorre dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Rompimento político entre Estados Unidos e Cuba, né? Que já começa em 61, e aí vai ser muito forte esse rompimento, né? Então Cuba, pela Revolução Cubana e tal, aqui eu até explico nesses parágrafos aqui, né? Cuba vai ter uma influência socialista, porém, quando a União Soviética cai no final da Guerra Fria, a Cuba ela vai perder essa relação com os Estados Unidos, automaticamente ela vai ficando cada vez mais pobre, e somente com Barack Obama é que os Estados Unidos vão estabelecer relações novamente com Cuba em 2015, porém, sempre com críticas de que Cuba não havia imprensa, democracia e tal, enfim. É uma crítica muito grande, porque Cuba se diz socialista, mas na verdade lá vivia-se uma ditadura com Fidel Castro, né? Então, tá aqui uma crítica ao Fidel Castro, bem interessante, né? Depois vocês deem uma olhada aí, eu vou mandar esse material para vocês, tranquilo. E aí nós temos o Vietnã, né? Bem resumido eu coloquei aqui, né? Então vai ter um conflito entre o Vietnã, entre 59 e 75, eu coloco como década de 70, que é a década que se resolve, né? Então o filme Forrest Gump mostra essa guerra do Vietnã, né? Tem bastante coisa interessante sobre essa guerra, as charges, as imagens, né? É sempre bacana ter, né? Assim como a Rosa de Hiroshima lá, né? Quando tem a guerra, a bomba no Japão, essas imagens que chocam assim, né? Então beleza. Os soldados norte-americanos, apesar de todo aparato, tiveram dificuldade de enfrentar os Vietcongs, apoiados pelos soviéticos, nas matas do país. Milhares de pessoas vão morrer, os Estados Unidos vão sair derrotados, uma derrota que eles não aceitam, vergonhosa, em 1975. O Vietnã unificado passou a ser socialista. E ponto. Tá? É isso aí mesmo. Aí tem o filme Rambo, tem muita coisa, né, do Vietnã, mas não costuma cair, então eu em provas assim tanto, então eu resumi. E aí a questão da América Latina, né, que eu peguei bem da internet mesmo, daquele site lá que eu esqueci, Wikipédia, né, tá, bem que só resumir, né, que guerra na América Latina, né? Então, o que você precisa, cara, é de uma revolução como a minha, Fidel Castro aconselhando o Brasil enquanto conduz Cuba acorrentada, né? Então é a charge que se faz, né? Eu gosto dessas charges porque isso costuma cair numa crítica, né? Porque a gente sempre fala o seguinte, que teve o golpe da ditadura, os Estados Unidos impulsionou o golpe no Brasil e tal, tudo. Só que tem um outro lado da moeda também. Tem um lado de que o Fidel Castro, né, porque está muito próximo, né, a ditadura vai começar em 64, né, então o Fidel Castro, na época da revolução dele e tudo mais, ele vai chegar e falar, não, João Goulart, você tem que, né, fazer uma revolução como a minha e tal, ser socialista e tal, e aí colocando como se os Estados Unidos fosse responsável pela ditadura no Brasil, ou seja, culpando os Estados Unidos como se toda a culpa fosse dos Estados Unidos. E aí a gente vê que não foi bem assim, né? Os Estados Unidos teve uma influência, mas a gente vai estudar daqui a pouco, eu vou explicar, né? Não foi bem assim, tranquilo, né? E aí a segunda chave, tanques em frente ao Congresso Nacional patrulhavam esplanada em Brasília após o golpe militar, né? De 64, enfim. E aí o terceiro aqui, essa terceira imagem, bombardeio ao Palácio Santiago durante o golpe de Estado no Chile, 73, né? Tá. Então nós temos aqui, né, os Estados Unidos mantiveram no Panamá a Escola das Américas, né? Para quê? Para colocar lideranças pró-Estados Unidos, essa questão toda, né? E aí, entre eles o ditador Panamá, Manuel Nóbrega, né? Líder da junta militar da Argentina também, Leopoldo também, né? E aí 54 golpe de Estado, latino-americanos, enfim, né? Ele vai criar o Kennedy, 61, Aliança para o Progresso, isso cai muito nas provas, né? Para abandonar as tensões e auxiliar no desenvolvimento econômico das, né, relações latino-americanas, no sentido de conter o comunismo, essa justificativa para implantar golpe, né? E nós temos alguns golpes ocorridos, né? E aí, dentre esses golpes aqui, vou negritar isso aqui. Enfim, interessante. Entre esses golpes, na Guatemala, tá? O presidente reformista eleito e tal. No Brasil, né? E no Chile também, com o Pinochet, né? Que vai depor o Salvador Allende. Beleza, galerinha? Então, aí na União Soviética também vai ter o lado dela, né? Consolidar a influência ideológica na América Latina, tá certo? E aí vai ter a KGB trabalhando, eles vão implantar informações falsas nos lugares, né? Bem interessante. Apoio à luta armada. A União Soviética ministrava cursos como a Escola de Komsomol, né? Que incluíam seus currículos e doutrinação ideológica,
tá certo? Com os lugares aqui, ó, Fidel Castro também, nas guerrilhas, a desinformação, serviço de inteligência, que vai manipular a mídia, colocar informações falsas sobre o anti-americanismo, né? E aí vem aquela ideia aqui, ó, finalizando, né? Distorceu fatos sobre o golpe do Estado brasileiro, atribuindo aos Estados Unidos toda a responsabilidade pela deposição de João Goulart, né? Tranquilo, galerinha? Então, essa é a primeira aula, tá? Com relação a esses movimentos indiretos na Guerra Fria, e aí agora nós vamos ver a ditadura militar no Brasil, né? Nesse contexto aí, beleza? Um grande abraço para vocês aí, tudo de bom, valeu!